Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia a todos e todas que nos acompanham, nos assistem e interagem conosco através da web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira, e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Já temos aí alguns irmãos e irmãs interagindo conosco nas redes sociais. Nós damos aí o nosso bom dia para todos eles: Paulo Barreto, Maria do Socorro Franco Costa e Áurea Seixas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao programa. E aqui no nosso programa, pode ter certeza que nós prezamos pela interatividade. Então, se vocês quiserem fazer comentários, deixar suas opiniões sobre qualquer tema que está sendo desenvolvido aqui, fiquem bem à vontade, porque nós fazemos a leitura das suas perguntas, das suas colocações e das suas intervenções ao vivo aqui, a partir do momento em que a gente começa a ver as interações de vocês, ok? Então, nós vamos fazer aqui uma leitura preparatória para iniciar as nossas atividades, tirada desse livrinho aqui maravilhoso, ó, Fonte Viva, que é um livro da autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade santa do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, o nosso famosíssimo Chico Xavier. E nós temos aqui, olha, a lição de número 68, chamada Sementeira e Construção. Aqui é retirado um pequeno trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 9, em que Paulo nos diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, repetindo: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre,
cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue em um dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então essa é a mensagem trazida pelo nosso querido Emmanuel na manhã de hoje. Nós vamos agora fazer uma prece para iniciar o nosso programa, pedindo a Deus que proteja a cada um de vocês, que ajude a cada um de vocês. Mas antes de fazer a prece, já saudar também a presença de Francisco Paulo de Azevedo Fernandes e Jorge Costa, que já estão também aqui entre nós. Sejam bem-vindos, meus irmãos, além de todos os outros que nós já falamos. Áurea Seixas, Maria do Socorro Franco Costa e Paulo Barreto. Então vamos lá. Amigo e mestre Jesus, mestre amado, que nos ensina sempre o caminho da verdade e da vida, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos vivenciando mais uma encarnação, mais uma reencarnação, e que Deus, como sempre pensa no bem das suas criaturas, nós sabemos que Ele já preparou os caminhos para que o nosso espírito possa aproveitar essa encarnação o máximo possível. Que nós possamos ter sabedoria para encontrar esses caminhos, que nós possamos ter perseverança para melhorar o nosso espírito cada vez mais e se melhorando, tirando as nossas imperfeições, trabalhando para erradicá-las, chegar cada vez mais perto de Deus, nosso Pai. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, com essa prece, nós vamos agora iniciar uma leitura rápida aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri aqui, olha, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, o capítulo 18, a porta estreita. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E perguntando-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta dizendo, abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo, não sei de onde sois.
Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos que assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Então nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, nesses trechos do Evangelho trazido por Mateus e Lucas. O segundo trecho é de Lucas, tá? No seu capítulo 18, versículos 23 a 30, nós temos Jesus aqui falando de uma tal de porta estreita, né? O que é que nós devemos pensar sobre essa porta estreita, né? Na verdade, vários caminhos conduzem a portas, né? Como Jesus já falou. Algumas portas são largas, essas são fáceis a gente ultrapassar. Essas portas largas que o mundo oferece são portas bem tranquilas de se atravessar, porque você não faz esforço nenhum para atravessá-las. Você só alimenta as suas más tendências. Então, as portas da violência, as portas do preconceito, as portas da desilusão, as portas, né, do egoísmo, as portas do orgulho, da vaidade, né, são portas bem largas. São portas que a gente não precisa de muito esforço para segui-las, porque a gente só precisa, muitas vezes, deixar fluir uma natureza ainda imperfeita que nós temos, né? Agora, se a gente pretende entrar por uma porta estreita que conduz à salvação, porque essas portas largas, como já disse muito bem Jesus, elas não vão levar a gente a um caminho que conduz à salvação das nossas almas. Muito pelo contrário, essas portas largas nos conduzem a caminhos de perdição, ou seja, caminhos de sofrimento, caminhos de desequilíbrio espiritual, caminhos, né, em que o espírito vai se cansar de tanto sofrimento que ele vai produzir para si mesmo. Então, essas portas largas, que a gente não precisa de esforço, que a gente só deixa transbordar as nossas imperfeições para poder atravessá-las, essas portas, que são portas também do vício, por exemplo, são portas que o ser humano, né, se ele não se tocar de que ele precisa se esforçar para não entrar nela, e se entrar na outra que é mais estreita, essas portas vão conduzir a gente para uma condição no mundo espiritual não muito boa. Essas portas vão conduzir a gente para uma condição no mundo espiritual de desequilíbrio. E nesses desequilíbrios, não sabemos quanto tempo levaremos para nos reequilibrarmos. Então, o aviso de Jesus é muito claro, para que a gente, enquanto estivermos ainda na tarefa da reencarnação, que a gente se esforce, meus irmãos. É disso que Jesus está falando. Para a gente se esforçar para atravessar a porta estreita, que essa sim conduz à salvação do espírito. E o que seria essa salvação do espírito? Seria uma condição em que o espírito entraria, em que ele não estaria presa dos sofrimentos, em que ele não estaria acorrentado aos desequilíbrios. Então, essa porta estreita, ela é difícil de ser atravessada, porque ela exige de nós muita diligência, ela exige de nós muita perseverança, ela exige de nós muito esforço para que a gente vença dentro de nós as nossas imperfeições, para que a gente vença dentro de nós
o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as violências que costumam surgir dos nossos desequilíbrios, e o próprio desequilíbrio. E aí, meus irmãos e irmãs, quando a gente se esforça para retirar de nós essas imperfeições e entra por essa porta estreita, aí a gente está no caminho que conduz à felicidade espiritual. E essa felicidade espiritual vai nos trazer nada mais, nada menos que o equilíbrio do espírito para que a gente possa viver em paz. Cristina, minha irmã, ainda bem que você voltou. Vamos juntos aqui agora. Isso. Bom dia a todos. Estamos aqui de volta, né? Porque a internet está só caindo. Mas eu passei o arquivo para Tavares, qualquer coisa a gente tem aqui de volta. Então é isso. Muitas vezes a gente quer o caminho mais fácil, né? A porta mais larga, fazer da forma que é mais prazeroso, que dá menos trabalho. Mas nós sabemos que não estamos aqui de férias, nem a passeio, nós estamos aqui com tarefas bem definidas, que chegamos aqui com planejamentos muito bem definidos e que devemos repensar muitas vezes que estamos exatamente no caminho certo, no lugar certo, na família certa que deveríamos estar, e cabe a nós verificar o que é que acontece ali que eu não estou conseguindo me ajustar a essa família, a esse povo, a esse trabalho, a essa vida, e que é isso que está no meu planejamento que eu preciso refazer. Então, quando a gente fala da porta estreita, é porque é aquela que é trabalhosa, que é mais difícil, mas é essa que é o caminho certo. Então, que a gente deixe o mundo das facilidades, das coisas mais práticas, e realmente trabalhe, aproveite essa nossa caminhada aqui e trabalhe por esse aperfeiçoamento moral, que é para isso que nós estamos aqui. Como você muito bem colocou. É isso. Muito bem, minha amiga. Então, agradecendo aqui também a presença de Jorge Costa, de Margarete Rafael, que já estão aqui entre nós também, além de todos os outros, Francisco Paulo, Áurea Seixas, Maria do Socorro e Paulo Barreto. Nós vamos continuar o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Lembrando que nessa parte agora que nós estamos estudando exatamente a psicometria, né, minha amiga Cristina? Quer fazer uma retomada aí do que estudamos até agora? Acho que Cristina travou, né? Então, até agora, pessoal, nós andamos estudando aqui a psicometria. Lembrando que a psicometria, né, além de ser uma área da psicologia, né, que não é o que nós estamos tratando aqui, né, que trata sobre testes psicológicos, medição de características psicológicas, a psicometria trazida para a ideia da mediunidade, ela é a capacidade mediúnica que tem a criatura humana, né, ao entrar em contato com locais, com objetos, e até mesmo com pessoas, né, conseguir, né, ter uma ideação, uma informação sobre ou aquele objeto, ou aquele lugar, ou aquela pessoa. Na verdade, a gente vem falando aqui há muito tempo que o ser humano, ele tem a capacidade, o espírito encarnado do ser humano, ele tem a capacidade de emanar, né, vibrações, ele tem a capacidade de emanar ao seu redor, não é? Fluidos, não é? Energias que muitas vezes impregnam determinados objetos, determinados locais, né? E a partir dessas emanações, a partir desses fluidos impregnados nas coisas e nos ambientes,
É possível que uma pessoa sensível, com a sensibilidade mediúnica, né, ela possa, em contato com essas energias, ela possa ter acesso a informações, tá? Então, lembrando, né, Cristina, que mediunidade, ela é troca de informações. Mediunidade é comunicabilidade. É uma comunicação entre um espírito que está no mundo espiritual, desencarnado, né, e um espírito que está no mundo material, encarnado. Então, é possível a comunicabilidade? Lembrando que um dos princípios da doutrina espírita é justamente esse, né? A doutrina espírita acredita, não só acredita, como comprova, né? Que é totalmente possível que, né, pessoas desencarnadas, que espíritos desencarnados, ou seja, que não estão mais vivendo momentaneamente na matéria, mas fora dela, eles possam se comunicar com os espíritos das pessoas que estão encarnadas. Então é possível, Alexandre, que, por exemplo, o meu pai, que já se desencarnou há 20, 30 anos, possa entrar em contato comigo e me dar alguma informação? Claro que é possível, né? O seu pai continua vivo, você continua vivo, né? E os espíritos se comunicam, né? Como é que os espíritos se comunicam? A doutrina espírita nos explica que a forma mais comum de comunicabilidade entre os espíritos é através do pensamento. Então, um espírito ele pode transmitir o pensamento a outro ou a outros espíritos, e esses outros espíritos ou outro espírito pode captar esse pensamento, né? E assim se faz a comunicação. Entre nós aqui encarnados, é comum que a comunicação se dê através dos nossos órgãos vocálicos, dos nossos órgãos da comunicação. Então, aqui, encarnados, o que é que a gente faz? A gente faz todo o esforço necessário para movimentar todo o aparato, todo o aparelho fonológico nosso, e a gente transmite o nosso pensamento através da fala, né? E assim a gente se faz, a gente faz com que a comunicação entre os encarnados aconteça. Quando alguém não tem condições de falar, a gente desenvolve outras formas de fala, né? A gente desenvolve, por exemplo, a língua de sinais, a gente desenvolve outras maneiras de se comunicar. Então, existem outras maneiras de se comunicar além da comunicação falada, minha amiga Cristina. E uma prova disso está até no mundo, né? Como é que as pessoas surdas se comunicam? As pessoas surdas que não conseguem escutar o que o outro está falando se comunicam através da língua de sinais, se comunicam através da leitura labial. Então, tem formas da gente se comunicar diferente daquelas que a gente está habituado. É disso que a gente está falando. Existe uma forma de comunicação que é através do pensamento. Essa é a forma mais comum, né, de comunicação entre os desencarnados, tá? Então, os desencarnados podem desenvolver formas de se comunicar com os encarnados. Agora, o encarnado, para transmitir essa comunicação do desencarnado, ele precisa ter essa condição que nós chamamos de mediunidade. E é sobre a mediunidade que nós estamos estudando nessa obra de André Luiz. Chegou o momento em que André Luiz nos fala de um tipo de mediunidade que se dá através da comunicação, através das energias, através, né, dos fluidos impregnados em determinado objeto, por exemplo. Então, nós falávamos nos programas passados que tem pessoas que se afeiçoam a objetos, a coisas, não é? Por exemplo, imagens de santos, uma joia que a pessoa ganhou de um amor que teve na última encarnação, né? Um objeto da sua admiração. Então, muitas vezes você deixa ali informações impregnadas através de fluidos naqueles objetos que, se um médium dotado dessa capacidade tiver a oportunidade de tocar nesse objeto, ele vai ter acesso a essas informações. Então, é dessa comunicabilidade que a gente está falando, que nós chamamos de
apometria. Cristina, está podendo falar? Não, ela caiu. Oi, bom dia, meu não. amigo. Psicometria, tá? Desculpa. Psicometria, né? Bom dia. Apometria a gente vai falar depois. Meu amigo Alexandre, você falando aí me abriu um horizonte grande. Se você é ex-policial, você vai saber muito bem o que eu estou falando. Então, você aí no seu ambiente de trabalho, você botou as suas digitais. Está impregnada das suas digitais. Que eu não vou saber nada. Mas se um policial chegar com equipamento, negocinho lá de uma luz, ele vê tudo e sabe quem é você e tudo mais. Hoje a ciência moderna, através de equipamento, pega uma múmia de 2, 3, 4 mil anos atrás e diz, essa múmia aqui, ela morreu com câncer e tudo mais. Porque eles têm aparelhos, né? Para verificar tudo isso. Só que o aparelho mais moderno do planeta Terra é o tal de Zé do Espírito. Então, nós temos isso tudo. Os caras falam de tecnologia, mas a maior tecnologia que nós temos é essa tecnologia de papai, que é o tal do Zé do Espírito. Então, nós temos isso. Quer dizer, se eu for aí, eu não vou saber das suas digitais, mas se chegar alguém com equipamento, que seria o médio, ele vai lá, faz o chameguinho dele e descobre tudo. Então, dá uma similitude, vamos dizer assim, da questão do que seria hoje a psicometria, não é isso, querido? Muito bem, Tavares. A sua colocação, sua observação... Só um momento. Cristina, você é a filha pródiga, sempre volta. Que felicidade, seja bem. Ela está com problema. Estou na tentativa aqui, porque, sinceramente... Essa sua mediunidade cibernética hoje está falhando, né, Cristina? Mas vamos lá. Pode falar, minha amiga, enquanto você está podendo ainda, é bom você já falar. Mas vamos aqui, vamos tentar. Estou tentando... Isso. Os slides aí para... A comunicação da nossa irmã tá um pouco difícil. Bom dia de novo. Cristina, se você estiver me ouvindo, por favor, mande esse PowerPoint para mim, que eu fico passando. Você entra sem a imagem, só com o som, porque como a sua internet está fraca hoje, possivelmente, então, tirando a imagem, fica mais fácil. Então, se você puder e estiver me ouvindo, me mande esse PowerPoint aqui para o meu WhatsApp, que a gente repassa aí para você, e você entra só com a questão da voz, certo? A gente vai prosseguir, né, o Alexandre? Vamos prosseguir, meu amigo. E eu acho que ela já mandou para você, viu, Tavares? Ela falou aqui no começo. Deixa eu ver aqui, me deu um... Só um minutinho, pessoal. Então, só aproveitando aquilo que Tavares colocou aqui para gente, que é muito importante, eu queria interagir agora com vocês sobre aquilo que Tavares falou, né? Na verdade, vamos ver aqui o que a Lisete Mendes está dizendo para a gente. Na vida existem pessoas queridas e abençoadas. Uma delas acabou de ler essa mensagem. Bom dia, povo de Deus. Maravilha, Lisete. Valeu, gostei. Elitama Santos, minha querida. Bom dia, amigos. Eu queria falar sobre aquilo que Tavares estava colocando aqui para a gente. Tavares falou da impressão digital. Olha que coisa interessante. A gente está falando sobre a mediunidade de psicometria, né? Ou seja, a capacidade que tem o espírito de, com os rastros deixados da gente, né? De energias, de fluidos, a gente ter acesso a informações da pessoa. E aí, Tavares falou uma coisa muito legal para a gente fazer a comparação, que é a impressão digital. Olha só, nós sabemos que quando Deus fez o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, ele tomou um cuidado de deixar cada um de nós com uma digital diferente, né?
Então, veja, no momento em que um criminoso entra numa cena de crime, pega num objeto, faz qualquer coisa, ele deixou a marca da sua digital. O que é que faz o perito, meu amigo Tavares? Ele vai lá com um equipamento, ele joga um pozinho lá que deixa claro a gordurinha que a gente deixou, né? Porque tem uma gordurinha nas nossas mãos que deixa marcada a nossa impressão digital. Então ele joga lá um pozinho que marca lá aquela gordurinha, ele coloca um esparadrapo, alguma coisa assim, não é esparadrapo, mas é uma coisa parecida. E ele consegue tirar aquela digital. Coloca no banco de dados, ele descobre quem você é, de onde você é, né, onde lhe encontrar. Né? Então, veja só, Tavares, a sua comparação foi perfeita, meu amigo. Foi perfeita. Cristina, minha amiga, seja bem-vinda de volta. Estou aqui de volta para a gente continuar com o tema de estudo. Pronto, agora está dando certo. Que nós ficamos, acho que por aqui na página. Quer que eu faça a leitura? Ficamos aí. Esse que está colocado aí é o meu ou é o seu? Pronto, acho que nós ficamos aqui, mais ou menos. Pode fazer. Fazer a leitura, olha. Então, continuando a história, pessoal, da psicometria, viu? Aí é o diálogo entre André Luiz e os seus mentores, tá? Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou o meu companheiro. Na verdade, aí é o companheiro de André Luiz, né? É Hilário. Isso, somos, Hilário, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizerem superiores a nós. A resposta, sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir o que ocorre entre eles e nós. Aliás, simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que se localizam à retaguarda. Quer comentar isso, Cristina? Sim. Nós sabemos e existe uma máxima, né, que a gente sempre usa, que que o telefone toca de lá para cá. A gente sempre repete isso. E isso é aplicado não só aos espíritos superiores, mas também aos espíritos sofredores, porque é eles que entram em comunicação conosco, e não ao contrário. A gente, só se você fizer se você chamar no pensamento, né? Através do pensamento, e se for permitido que esse espírito venha. Mas aqui ele coloca que os superiores, aqueles que já alcançaram a elevação moral, eles sempre podem vir a nós. Em qualquer situação, eles podem nos auxiliar, estar pronto para nos auxiliar, porque faz parte da grande lei universal que aquele que já tem um esclarecimento maior possa sempre auxiliar o menor. Mas no momento que nós estamos precisando e queremos entrar em contato com eles, a gente não tem a mesma facilidade que eles têm de nos contactar. A gente pede em pensamento, a gente faz a nossa prece, pode até ser ouvido, mas a gente não tem essa resposta assim de imediato, a gente não consegue se sentir na presença, estar na presença ou tê-los assim conosco, por conta da nossa inferioridade moral ainda, ao passo que eles podem vir para a gente no momento que for preciso, no momento que assim desejar. Não é isso, Alexandre?
É isso mesmo, Cristina. Isso é importante, tá? Porque eu queria aqui fazer uma análise junto contigo, Cristina. Veja só. Se ao inferior não é possível acessar o pensamento do superior, ir até ele, né? É possível o contrário, que o superior venha até o inferior, como já foi bem dito aí. Então, pronto. Nesse sentido, Cristina, fica Isso. claro para a gente que Deus quer que a gente vá ao encontro dos inferiores a nós. Deus quer que a gente vá auxiliar os Isso. que estão em condição pior do que a gente. Então, quando a gente chega a uma Encontre a condição nós. espiritual melhorzinha, é uma obrigação moral nossa ir ao encontro É daqueles que da ainda estão lei. numa condição pior. É da lei. É da lei. Então a gente fica o tempo Isso. inteiro querendo acessar Hum, os maiores e esquece de ir até os menores. Né? E isso é muito importante, porque a isso. gente, a gente esquecendo disso, a gente esquece de uma missão espiritual que nós temos, que é a de colaborar com aqueles que estão Uhum. ainda em uma condição pior do que a nossa. Sim, isso mesmo. Então vamos seguir aqui no texto. O pensamento deles Pode ir. vibra. Vamos lá. Ah, tá. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda patavina do nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço do esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo brilhar em esferas superiores. Aquilo que a gente vinha conversando há pouco tempo, né? Pode passar. Isso. Uhum. Isso mesmo. O assistente fitou-nos com bondade e Pode ir. acrescentou. O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou. No entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Imaginemos, Evitemos disse por minha... digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Isso. Imaginemos, disse por minha vez, que nos propuséssemos fixar a atenção num exame mais circunstanciado. Poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? E ele responde, sem dúvida, isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é a iniciativa perfeitamente viável. Cada objeto, então, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza? Sem mais nem menos, confirmou Aulus, seguro de si. Não podemos esquecer que o paleontologista, que é a ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir de seus fósseis, pode reconstruir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Isso. E eu ainda Quando vou mais além, minha se amiga nos Cristina. apura a sensibilidade. Sim, Com relação à pode falar. paleontologia que ele falou ali, eu ainda vou mais além, minha amiga. Tem exames, por exemplo, de carbono que você utiliza em determinadas peças encontradas, em determinados ossos de fósseis que você encontra, que vai dizer quase com precisão de que período histórico surgiu aquele objeto que está sendo estudado. Então, veja, a ciência Isso, também tem suas formas de escacaviar informações do passado. E nós temos também, através da sem mediunidade, dúvida. pela psicometria. Exatamente. Inclusive, existe uma peça que já foi testada várias vezes, exatamente para saber
se é verdadeira, se pertenceu a essa época, que é o Santo Sudário, né? Que tantos conhecem. Exato. Exatamente. Já foi testado diversas vezes para ver se corresponde à época e se tem realmente a importância que é dado a essa peça. Então, podemos seguir. Pode seguir, minha Quando amiga, se pode nos ler. apura a sensibilidade de maneira mais intensiva em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. E num sorriso ajuntou: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conserva do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Muito bem. Logo após, detivemos-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude do professor benevolente, que lhe era peculiar, e explicou: pesquisando mais intimamente este quadro, será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Avançamos mais além. Então, aqui nessa situação, ele mostra para nós duas situações bem diferentes, né? Onde ele apresenta um relógio que foi muito apreciado pelos seus donos quando possuíam, e esse relógio ainda é visitado por esses donos de vez em quando no museu e está impregnado dos fluidos destas pessoas que estiveram com ele, né? Que passaram pela existência desse relógio, e eles podem acessar essa memória, né, dessas pessoas, da época, como foi, aonde ele estava, através dos fluidos que lá se encontram, que é como se fosse um registro histórico que está registrado no fluido cósmico, né, universal. É como se fosse uma biblioteca virtual das informações que é relacionada às pessoas e aquela peça que está no museu. Em outro momento, ele mostra esse quadro, né, dessa pessoa lá, e esse quadro não tem nenhum registro, não tem nenhum fluido que o envolva. Então, eles podem acessar a matéria do quadro, né, a que época pertenceu, né, pela qualidade da matéria, a moldura, o material que foi utilizado, mas ele não é uma peça que guarde a lembrança ou o registro da pessoa que está no quadro, que é a figura que está no quadro, nem tampouco de quem pintou. Parece uma peça assim que não tinha valor, tanto valor assim, como a gente diz, valor sentimental para as pessoas, porque é uma peça que está simplesmente no museu, mas ela não tem esse registro, não é isso? Muito bem. Então aí a gente vê a psicometria como mediunidade, né? Se não tem o fluido impregnado Isso, nela, ela não funciona como um instrumento medianímico que vai lhe ajudar a ter acesso a espíritos que deixaram ali as suas marcas, as suas energias. Então, para que isso aconteça, assim como para que uma mediunidade aconteça, precisa de um médium e precisa de um espírito comunicante. Para que a psicometria aconteça, precisa de um médium e precisa da energia do espírito ali envolvendo aquele objeto, porque senão você não vai completar a comunicação. isso mesmo. Então, aí ele diz: passamos mais além.
Ao lado da extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com a expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura e a moça, na feição sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente sobre o inesperado calafrio e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Confiou-se o grupo à manifestação de bom humor e retirou-se, acompanhando-a noutro rumo. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação. E quantos objetos desses a gente não tem por aí, né Alexandre? Nas casas, principalmente naquelas fazendas antigas, peças que foram dadas de presente, e muitas vezes as pessoas guardam um sentimento grande sobre aquela peça, e muitas vezes desencarna, o apego é tão grande que se mantém ali, como se estivesse guardando aquela peça indefinidamente. E é o caso esse aqui com esse espelho, né? Como a gente vê, elas não viram a moça no espelho, mas tinha uma sensitiva, né, no grupo, que na hora que se aproximou e elogiou o espelho, a jovem que lá cuidava do seu espelho colocou a mão no ombro dessa pessoa que estava visitando o museu, e ela de imediato sentiu, né, ela tremeu, sentiu um calafrio, e como se fosse, e falou, né, aqui parece que tem um estado de sopro de câmara mortuária, vamos sair daqui, e retiraram-se do local. Muito bem. Então nós temos aqui a mediunidade desta pessoa que estava elogiando a moldura, né? Que sentiu aí a presença do espírito, que estava apegada a esse espelho e não conseguiu ficar, porque a energia que ela sentiu foi uma energia de repulsa, né? O espírito ali, a intenção dele era afastá-la mesmo dali, né? Isso. Era afastá-la mesmo. É tanto que ele diz aqui, quando eles se afastaram, ela sorriu, né? Onde diz, isso, pareceu contente com a solidão e passou a contemplar o seu espelho, quer dizer, sua fascinação estava nesse espelho. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, estaria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. E eu queria dar uma paradinha aqui, Cristina, para fazer uma observação. Receber-lhe-ias as confidências. Sim. Tá, eu queria só fazer uma observação naquela última fala ali naquela última fala de Aulus, tá? Quando ele diz aqui, ó, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, cadê? Eu acho que eu perdi. Entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvaradamente, receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, isso, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhorando-lhe as imagens. Veja, aí a gente vê como é necessário que o médium esteja disposto a ajudar. Veja que essa senhora que sentiu a presença desse espírito, né, qual foi a atitude dela? De repulsa e foi embora. Ah, eu estou sentindo aqui algo fúnebre aqui, vamos embora. E chamou as pessoas que estavam junto dela para ir embora. Mas o ideal seria que ela, se fosse uma médium consciente de que é uma médium, se ela, no momento em que ela sentisse isso, ela já imaginasse
que ela foi chamada para ajudar alguém. Porque aí ela poderia, com uma simples prece, ajudar essa criatura que está aí, meu amigo Tavares. Bom dia, meu amigo, de novo. E aí tem que ver o enorme número de pessoas que tem essa possibilidade de ajudar e, infelizmente, não ajuda. E, Aí infelizmente, vem não as ajuda. doenças que a gente chama de tudo. Antigamente, minha avó chamava reumatismo. Tudo que era doença de osso era reumatismo. Tudo que agora é doença da cabeça é depressão, né? Então, muitas vezes está aí, né? Essa possibilidade de você ajudar e não ajuda, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz isso aí, né? Você tem que ajudar no limite das suas forças. E aí essa senhora simplesmente expulsou essa possibilidade de ajudar. Aí isso tem milhões de pessoas no mundo, porque todos somos médios, né? Pode não ter mediunidade ostensiva, mas somos médios. E a gente poderia fazer uma revolução moral muito mais rápida do que estamos fazendo agora. Mas, infelizmente... Perfeitamente. Perfeitamente. É a negligência do médium, né? E É a muitas negligência do vezes médium. ela não tem nem isso. E muitas vezes não tem nem conhecimento disso, né? Tem a sensação, é médio, mas não tem o conhecimento dessa mediunidade e do que ela pode fazer com isso. Então, passa desapercebido. Quantas pessoas no mundo têm essas sensações e não estuda, não procura saber, não conhece, e fica por isso. Muito bem. Então, seguindo aqui o texto, como você já leu, está me ouvindo? Estou ouvindo, Cristina, pode continuar. Está me ouvindo, Alexandre? Sim, estou ouvindo, pode Sim. continuar. Então, como você já leu lá em cima, receber-lhe-ias as confidências, conhecer-lhe o drama íntimo, porque imediatamente lhes assimilaria a onda mental, senhorando-se as imagens. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O Essa é a assistente, pergunta. como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois de mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da lembrança, até que pudesse voltar, e tão felizes para sempre. Contudo, distraído pelos enganos de outra, podemos ver aqui que a jovem, pela promessa que lhe foi feita, se encontra presa por tempos indefinidos. A gente nem sabe, quer dizer, sabemos, né, de 1791 até aqueles 1800 e alguma coisa, quando esse livro, quando estava, ou depois, né, ou bem depois, não, bem depois. Já fazia muitos anos que essa jovem, centenas de anos que estava ali presa a esse espelho por uma promessa, né? Ainda guardava o bem que lhe foi presenteado e à espera do rapaz que lhe prometeu casamento, que esse rapaz já viveu essa vida, já desencarnou e ela continua lá presa no espelho, não é isso?
São 250 anos, minha amiga, praticamente aí de diferença entre a época em que aconteceu e o momento em que isso foi observado. Então, veja, esse espírito dessa moça, há 250 anos, não conseguiu se livrar ainda da decepção do pretendente dela, que deu um espelho para ela, não ter regressado para cumprir a promessa de casar com ele. Então vejam como é sério, gente, uma simples promessa de casamento. Né? É algo muito sério, você cria uma expectativa no outro, você cria uma expectativa no espírito do outro, que muitas vezes, se for frustrada, vai cristalizar na cabeça do outro uma mágoa que é difícil de ser retirada. Então, veja, a história dessa moça, Cristina Tavares, meu amigo e minha amiga ouvinte, né? A história dessa moça é muito interessante. Por que esse espírito está impregnado dessas informações? Porque ela não consegue se desvencilhar dele. O espelho, né? O espelho, na verdade, aí, foi o instrumento que ficou aí entre essas duas almas, entre esses dois espíritos, né? Então, entre esses dois espíritos, o que há de ligação é esse espelho. Porque o camarada deu o espelho dizendo e prometendo a ela casamento, minha amiga Cristina. Então, ficou aí registrado este objeto como elo de ligação. Sim. Pode falar. Isso. E muitas vezes, Alexandre, naquela época, como era difícil a comunicação, a gente não sabe se ela chegou a tomar conhecimento que ele se encantou por outra mulher e desistiu dela, ou se ela desencarnou esperando que um dia ele voltasse e ele não chegou a voltar, né? E ela continua lá esperando a volta dele. Na cabeça dela ainda existe a promessa de que ele vai voltar. Exatamente. Exatamente. E ele continua aí trazendo informações para a gente sobre isso, viu? Puder passar aí mais E mais slidezinho. adiante, aí segue o texto. Isso. Depressa esqueceu responsabilidades e compromisso, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, viajando como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. O assunto aventei preocupado, compelendo-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Que não existisse feitiço, né? Não existe joia enfeitiçada, mas existe espírito enfeitiçado sim, pela joia. ponderou o assistente. As joias, mas sim as forças. Exatamente, mas sim das forças que as acompanham. Hilário, que meditava a lição, maduramente considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo atalhou o instrutor. Arcaria também com a presença da moça desencarnada. E isso seria justo? Aulis esboçou um leve sorriso e obtemperou: Hilário, a vida nunca se engana. Acho isso perfeito. A vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do espelho, disputando-lhe a posse. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-lhe por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Parando aí, minha amiga. A vida nunca se engana. Tá vendo aí? Então ficou registrado primeiro uma coisa. Teve uma moça que se interferiu aí no caminho deles dois, tá? E tirou da cabeça dele a ideia de regressar, tá bom? Esta moça foi responsável, junto com ele, pelo sofrimento desse outro espírito.
E se esse outro espírito está preso ao objeto até hoje, é preciso o resgate dela. E quem é que vai fazer o resgate dela, como disse muito bem Aulus aí, é quem causou. Porque é da lei de Deus. Se você fez o nó, meu amigo, é você que tem que ir lá desatar esse nó. Tá? Então, é como ele disse, vai chegar um momento que ou ele ou ela, ou os dois, né, que prejudicaram essa moça, vão chegar lá, vão botar o olho nesse espelho, vão dizer, não, eu não saio daqui sem essa peça. Vão se apaixonar pelo espelho, vão pagar o valor que for necessário para resgatar essa peça, né, e assim levar a moça junto consigo para casa, para tratar dela da forma como desequilibrou ela, agora vai tentar equilibrá-la, e no futuro ela poderá vir como filha desse casal, por exemplo. Né? A lei de Deus, como disse aí Aulus, Cristina, nunca se engana. A lei de Deus é perfeita. Nós é que nos enganamos muitas vezes. É isso. E é maravilhoso quando a gente começa a estudar e tudo aquilo que a gente já conhece, que as informações que a gente vai estudando no livro dos Espíritos, nos livros dos Médiuns, em outros livros, e principalmente esses 5, né, que traz as informações muito básicas para que a gente tenha esse conhecimento, a gente vai confrontando isso nos outros livros, vai chegando e tendo essa informação dentro das histórias, dentro da vivência das pessoas da época. Então, é muito interessante se apropriar desse conhecimento e ir unindo, né, com as histórias de vida das pessoas que já passaram por nós e que deixaram esse registro. É muito, muito bom. Pois é, minha irmã. Então, estamos encaminhando aqui para o fim. Isso, estamos no final, né, de hoje. E convidamos para a próxima quarta-feira estar aqui conosco para a gente concluir esse tema, né, da psicometria. Agradecemos a nosso querido irmão Paulo Barreto, Maria do Socorro Franco Costa, que está feliz da vida, né? Porque sexta-feira sua filhinha querida vai chegar, vai dar abraços maravilhosos e vai comemorar o aniversário da neta. Que nossa Aura Seixas, Francisco Paulo, Jorge Costa, Margarete, Rafael, né? Elitelma Santos, nossa querida irmã, e Elisete Mendes. Agradecemos infinitamente. E Anderson Laíris, meu filho do coração. Agradecemos infinitamente a presença de vocês aqui. Convidamos para a próxima quarta-feira estar aqui e vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. Agradecendo a Deus infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nessa caminhada. Agradecendo a Deus por todas as oportunidades que nos são permitidas, pela criação do universo, por esse planeta que nos acolhe nesse momento, nesse estágio espiritual que nos encontramos, pelos conhecimentos da doutrina espírita que nos é direcionado através dos espíritos que aqui já viveram, por esse apoio, por esse amparo. Agradecemos a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, por tudo que nos é facultado. E rogamos que ilumine sempre nossa mente e nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem, que tenhamos força e coragem para compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar, força e coragem para não desistir do trabalho, para levar adiante, e como é da lei, esclarecer e ajudar aqueles que se encontram ainda com conhecimento menor. Rogamos também por todos aqueles que sofrem no dia de hoje a dor do corpo e da alma, que a infinita misericórdia de Deus possa chegar a cada um deles, acolhendo conforme a sua necessidade. Mas que acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade com a graça de Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.